A gente a falar disso, né? O que que a gente vive aqui, né? Aqui na Consciência, como a gente trabalha com empresas de diversos segmentos, a gente vem atuando com empresas de pequeno, de médio porte, e muitos dos nossos trabalhos, eles estão orientados para essa questão da governança, da mudança cultural, da transformação cultural. A gente se depara bastante com desafios relacionados à cultura de colaboração, à cultura de participação das empresas. E o que vem inspirando aqui o nosso trabalho quando a gente fala de colaboração? É, Recentemente, a gente teve dois casos interessantes, um deles mais tradicional, relacionado a essa questão de colaboração, e o outro um pouco mais complexo de compreender, mas eu vou contar para vocês. A gente teve um cliente, uma empresa de médio porte, que nos procurou por conta de uma espécie de atravancamento, vamos chamar assim, que estava acontecendo no processo decisório dessa empresa. E esse atravancamento do processo decisório da empresa tinha bastante a ver com a maneira como essa empresa tentou implantar a crença de que a colaboração é importante. É interessante notar que nessa empresa eles já estavam notando problemas nos resultados, problemas na tomada de decisão, lentidão, e alguns comportamentos nocivos da equipe que, na visão deles, tinha a ver com o processo decisório que eles escolheram para a empresa. Que processo decisório era esse? Era um processo decisório totalmente inspirado na ideia da participação e da colaboração. A gente não pode dizer que a ideia em si está errada, mas o que acontece é que todo mundo participava de todas as decisões. E nesse processo, imaginar que você tem, por exemplo, uma empresa ali com 80 pessoas envolvidas e que dessas 80 pessoas você tem um fórum, dois fóruns que reúne todo esse pessoal para tomar decisões de negócio. Vocês já imaginaram como é que funciona um negócio desse? Principalmente quando você acrescenta o elemento de que muitas das vezes essas decisões precisavam ser consensuadas entre todas essas pessoas. Então aqui a gente tem um caso mais complexo, né? É difícil da gente ver esses casos, mas eles acontecem. Apesar da ideia ser muito benéfica, de acreditar que a colaboração e a participação é interessante, essa empresa acabou escolhendo um caminho em que todo mundo participa e por todo mundo participar, ninguém participa efetivamente, né? Na verdade, naquela grande massa de pessoas que talvez nem tinham autonomia ou até condições de contribuir com todas essas decisões, o que a gente tem é uma espécie de ditadura da participação, quando as pessoas todas ali estão participando, mas no final do dia, poucos de fato participam efetivamente da decisão e tomam esse processo para si. Mas esse é um caso mais complexo de ver, mas tem aqui um caso. O outro caso, de um outro cliente mais clássico, vocês já devem viver, é o clássico caso do empresário centralizador, né? Então, ou da liderança centralizadora. Então, esse a gente já é chamado mais vezes quando a gente está aqui nos nossos trabalhos. E nesse caso específico, uma empresa também de médio porte, de um empresário, um líder, um CEO, reclamando bastante a respeito da participação das lideranças, da maneira como as lideranças interagem nos processos decisórios, e, nesse caso, ele já começou a perceber com os nossos diagnósticos, com as nossas conversas, de que muito desse comportamento receoso da liderança de se envolver efetivamente nas participações tinha a ver com o histórico de centralização da decisão que ele fez, né? Então, o fato dele sempre tomar as decisões de maneira muito centralizada foi educando as pessoas de que, no final do dia, quem decide é ele, o processo não é colaborativo. Dessa maneira, a organização foi criando essa cultura e isso tem um, um ônus muito pesado para o empresário, porque num primeiro momento existe uma visão de esmero, de querer centralizar, porque acredita que outros não vão ter condições de tomar a decisão tão bem quanto ele, mas depois de alguns anos isso vira um fardo, isso fica pesado, isso deixa ele cansado, porque ele acredita que só ele toma as decisões e ele não se recorda muito dos momentos em que essa centralização é que criou esse tipo de situação para a empresa dele. E a gente tem dois casos, falando de participação, falando de colaboração, falando do envolvimento das pessoas. E o que, na visão de vocês, o que eu colocaria aqui de grande pergunta existe de conexão entre esses assuntos? Né? Alguém quer comentar? Alguém quer dizer? O que vocês acham que tem de conexão entre esses dois assuntos?
Uma coisa que eu acho muito interessante, eu sei que vocês não gostam muito de falar esse horário da manhã, tá? Então não tem problema não, eu vou continuar aqui, mas quem quiser falar, fale no chat, pode falar comigo, eu já avisei para todo mundo que pode falar, não tem problema nenhum, tá bom? A grande questão aqui, gente, é que a gente vai perceber, não só nesses dois casos, mas a gente vai perceber uma predominante falta de visão sistêmica a respeito da colaboração nos negócios nos dias de hoje. Quer dizer, se eu abrir aqui um fórum e perguntar para vocês quem valoriza a colaboração e a participação nos negócios, seja na sua equipe ou seja na sua empresa, é muito provável que todo mundo diga que sim. Mas na prática, colocar a colaboração na prática, efetivamente desfrutar dos resultados da colaboração no negócio, no dia a dia do trabalho, é muito difícil, é trabalhoso, exige uma disciplina muito esforçada e exige, num primeiro momento, uma visão ampla a respeito da colaboração. O que acontece nesses dois casos é que essas duas empresas enxergam a colaboração de uma maneira estreita. E essa visão estreita faz com que os dois empresários distorçam a colaboração na maneira de fazer a sua implantação. Então, eu entendi, a partir desse lugar, que valeria a pena a gente conversar um pouco mais sobre colaboração para expandir, aumentar a nossa visão a respeito da colaboração. Por isso que a gente está aqui hoje. E para fazer isso, eu separei essa nossa palestra, esse nosso encontro, em três partes principais, três questões chaves, que se a gente responder, se a gente discutir sobre essas questões, a gente vai melhorar, vai ampliar nossa capacidade de aproveitar o melhor da colaboração, e mais do que isso, a gente vai entender efetivamente o que é a colaboração de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais expandida. Primeiro, a gente precisa discutir um pouquinho sobre por que a colaboração é tão importante, né? Por que a gente fala de colaboração? Por que a colaboração é um assunto que ganhou força, especialmente com esse novo momento de sociedade que a gente está, que alguns chamam de era do conhecimento, outros chamam de era democrática, outros chamam de nova economia, outros vão chamar de outro nome, enfim, a gente dá nomes para essa fase, uma fase de democratização tecnológica, de democratização da informação, e que vai permitindo com que mais pessoas contribuam com as coisas dentro das empresas. Então, a gente vai percebendo que existe um porquê para ser explorado aí também. Uma outra coisa que a gente quer responder nesse nosso encontro é por quais motivos a gente não está usufruindo todo o potencial da colaboração. Por que acontece esses fenômenos da gente, apesar de acreditar, de querer a colaboração, a gente não consegue explorar o potencial dela nas nossas empresas? Então, aqui a gente expande o olhar, e não tem como não fazer isso, porque esse é o grande X da questão, para uma visão mais sistêmica, uma visão mais organizacional. A colaboração não pode ser entendida como apenas um artefato, um instrumento de gestão, né? Ela tem aí um papel cultural também que a gente precisa dar uma explorada. E por último, a gente vai falar um pouco sobre receitas, né? Como é que a gente pode aproveitar o máximo da colaboração. Então, a gente reuniu aqui algumas boas práticas de mercado, algumas das nossas experiências para trazer para vocês um pouco desses inputs que podem ajudar vocês aí no dia a dia de vocês com a colaboração. No final desse encontro, justamente junto com esse terceiro ponto, eu quero mostrar para vocês um framework, um sistema, né, um diagrama que a gente desenvolveu que resume essas questões. Né? Então, nesse framework, a gente conseguiu resumir ali quais são as iniciativas que, no mínimo, vocês precisam estar atentos para que a colaboração, de fato, produza resultados efetivos dentro da empresa de vocês. Tá bom? Então, é sobre isso que a gente vai falar. E eu vou começar aqui com o porquê que a colaboração ela é tão importante assim, né? Uma coisa que eu acho muito interessante da gente falar quando a gente fala sobre o porquê que a colaboração é tão importante assim, é a gente perceber que, de fato, no dia a dia, a gente precisa colocar na prática essas visões que a gente tem e que a gente acredita no discurso, né? Quando a gente fala do porquê que a colaboração é tão importante, a gente está falando muito dessa ideia de que as coisas elas têm seu valor dentro do negócio e a colaboração é uma dessas coisas que muitas das vezes ela está num lugar de discurso, mas não está num lugar de prática, né? Olha que interessante, embora as equipes e o mercado mudem, o sucesso das empresas ainda depende de um conjunto básico de bons fundamentos para a colaboração dos times. Então, as empresas precisam de uma boa estratégia para poder vender, as empresas precisam de um bom aparato de processos,
precisa de governança corporativa, a gente precisa de conhecimento técnico, né? Então, se você é uma agência de marketing digital, você precisa de conhecimento técnico naquela área. Se você é um banco, você precisa de conhecimento técnico na área que você está dentro do banco. Quer dizer, esses conhecimentos eles vão ser sempre importantes. O mercado vai mudar, a estratégia vai mudar, a governança pode mudar, como mudou muito nos últimos anos, as competências técnicas mudam, né? Hoje a gente está falando de conhecimento em dados, quando antigamente a gente poderia estar falando de um conhecimento de datilografia, por exemplo. Mas no final do dia, passa ano, sai ano, muda a competência, muda a história, muda o mercado, as empresas continuam precisando e dependendo de um conjunto básico de bons fundamentos para colaborar nos times. Então, essa é a primeira coisa do porquê que a colaboração é tão importante. Porque uma empresa, ela é um grupo de pessoas e um grupo de pessoas que trabalha conjuntamente, perto, junto ou não junto, trabalha colaborativamente para entregar algum resultado. E aqui é um fato, isso não é uma questão discutível, né? Uma organização com mais de 2 pessoas, ela é uma organização que demanda colaboração, independente se essas pessoas vão trabalhar lado a lado, se elas vão fazer reunião, se elas não vão fazer reunião. De fato, independente das estratégias, independente das mudanças, a colaboração continua sendo um fundamento importante do trabalho organizacional, do trabalho empresarial, né? É inerente ao trabalho de uma organização ser colaborativo. E aí a gente vai perceber alguns dados. Eu trouxe aqui uma pesquisa muito legal que foi feita sobre o impacto da colaboração na performance de negócios. Essa pesquisa já é uma pesquisa bem conhecida sobre a colaboração. Ela foi feita em conjunto com a Microsoft, inclusive, alguns anos atrás. E os resultados dessa pesquisa eles já vão trazer algumas coisas mais quantitativas para isso que a gente está falando aqui. Quer dizer, a qualidade da colaboração nessa pesquisa ela foi responsável por 36% do desempenho das empresas. O que aconteceu aqui? Essa pesquisa ela elaborou uma espécie eles chamaram isso de índice de colaboração. Esse índice de colaboração ele tinha ali alguns indicadores que mediam a qualidade da colaboração dentro das empresas e, a partir desse índice de colaboração, eles relacionaram com dados de performance da organização. Eles fizeram uma pesquisa comparando a participação da colaboração na entrega desses resultados de performance, junto com outros 2 indicadores que, segundo a pesquisa, eram relevantes na época para a comparação: a orientação estratégica do negócio e as mudanças de mercado. Então, imagina você comparar o seguinte: qual é o impacto da visão estratégica daquela empresa na obtenção dos resultados? Qual é o impacto das mudanças de mercado nos resultados de performance daquela empresa e qual é o impacto da colaboração, né, nos resultados de performance daquela empresa. Comparando esses 3 índices, a colaboração fica responsável ali por 36% do desempenho da empresa, enquanto que 16% foi devido à orientação estratégica e 7% devido à influência das mudanças do mercado. Quando eles abrem esses dados mais detalhadamente, então distribuem esses dados de performance mais detalhadamente, a gente vai ver a participação relativa da colaboração em cada um desses outros itens, e isso é muito legal de ver, porque olha só, a colaboração ela afetou positivamente em 29% a rentabilidade do negócio, 27% no alcance de vendas, 26% no crescimento do lucro, 41% das forças que afetavam a satisfação do cliente, na produtividade afetou 36%, no desenvolvimento de novos produtos 30% e na inovação 30%. Quem quiser ver mais esses dados, eu deixei a fonte aqui e depois vocês vão ter acesso a esse material. Quem quiser ter acesso a essa apresentação também, vocês vão poder estudar melhor esses dados. São dados bem interessantes, uma pesquisa bem respeitada e que vai mostrando para a gente o papel, de novo, da colaboração, não só nesse campo do RH, nesse campo do entendimento de que as pessoas precisam trabalhar juntos, mas no campo da performance, no campo da estratégia, no campo do resultado, né? Quer dizer, colaboração é sim um bom negócio, né? Mas a gente precisa entender mais do que a gente está falando quando a gente fala em colaboração, né? Além dos impactos da performance, a gente também pode destacar aqui impactos para as pessoas. Uma outra pesquisa feita pela Universidade de Stanford trouxe um dado muito interessante de que a simples sensação de ser parte de uma equipe trabalhando em um desafio torna as pessoas mais motivadas diante dele. Então, o simples fato de eu saber que eu faço parte de uma equipe e que tem um grupo motivado a resolver um determinado problema, traz uma motivação diferente para o trabalho. Essa mesma pesquisa também mostrou que
profissionais que trabalhavam em grupo, eles se mantiveram 64% mais tempo nas atividades do que as pessoas que estavam trabalhando sozinho, e também descobriu que as empresas que promoviam trabalho colaborativo tinham 5 vezes mais chances de alcançar o desempenho. Então, de novo, a gente vai trazendo dados que vão mostrando o impacto da colaboração e mostrando como ela é um bom negócio. Né? Por isso que a colaboração é tão falada. Né? Por isso que a gente fala bastante de colaboração nos dias de hoje. Deixa eu voltar aqui. E aqui, uma pesquisa muito legal do Instituto Gallup, que associou de uma maneira bem clara o papel da colaboração no engajamento dos colaboradores. Algumas empresas, dependendo do nível de maturidade, já medem, né, o engajamento das pessoas, o engajamento dos colaboradores, ou fazem pesquisas de clima organizacional. E muitas das vezes existem dificuldades de você medir efetivamente os resultados de colaboração, né? A não ser que você estabeleça, por exemplo, um índice de colaboração, como foi feito ali na Microsoft. Mas, aqui dá para a gente perceber uma coisa importante, que é, segundo o Instituto Gallup, existe uma relação muito forte entre empresas que têm alto engajamento das pessoas e as empresas que têm apelo colaborativo no trabalho, né? Que são empresas que incentivam a colaboração e que têm métodos de colaboração estruturados. Nessas empresas, segundo o Gallup, esses times engajados, essas empresas que têm esse engajamento diferenciado das pessoas, têm 41% menos de absenteísmo, 17% mais produtividade, 24% menos turnover e 21% mais rentabilidade em comparação às empresas com times desengajados ou times não engajados, né? Tem uma diferença ali pela visão do Instituto Gallup. Também essa pesquisa é muito legal para vocês darem uma olhada depois, e isso facilita bastante também vocês terem acesso direto a esses dados, depois vocês podem acessar. Quer dizer, dá para a gente ter ideia aqui, nessa nossa primeira questão, que eu combinei de falar com vocês, do porquê que a colaboração é tão importante, né? A Carla trouxe uma coisa aqui muito interessante, né? A gente não está isolado, né? Não dá para viver sozinho. E o convívio e a colaboração se tornam essenciais. E é verdade. E aqui tem dados para mostrar que o quanto as empresas que colaboram vão tendo resultados e performances sim diferentes nesses processos. Mas por que que a gente, muitas das vezes, então entrando na nossa segunda questão, não desfruta desse potencial todo? Porque a gente não usufrui desse potencial todo. O que será que acontece muitas vezes nas empresas que faz com que a gente não acesse esses resultados de colaboração? Ou faz com que a gente chegue naquele lugar que a gente chegou ali, com aqueles clientes que eu dei de exemplos ali no início, né? Uma crença muito positiva sobre a colaboração, mas que não está alicerçada numa capacidade prática de aproveitar os resultados que a colaboração pode trazer para o negócio. A primeira coisa que a gente precisa fazer, e aí abro para que vocês reflitam, se vocês não pensam dessa maneira, né? É a gente sair desse paradigma de colaboração que eu estou colocando aqui no slide para vocês. O trabalho em equipe, ele não pode existir separado do algo que a sua equipe está trabalhando para realizar. Esse é o maior dos desafios aqui relacionados ao porquê que a gente não desfruta dos resultados da colaboração. Ou seja, o grande equívoco é a gente olhar para a colaboração de uma forma estreita, seja enxergando ela como um trabalho em equipe só. Então, muitas vezes, quando a gente fala em colaboração, é fazer reunião, é o trabalho em equipe, é as pessoas estarem juntas num projeto, né? Vamos fazer um treinamento de colaboração? Aí faz um treinamento ensinando as pessoas a fazer consenso, a trabalhar em equipe, e colaboração não é só isso, né? Seja enxergando também como um simples recurso de ajuntamento, seja como uma forma de condução de reuniões, seja enxergando apenas como um valor, por exemplo, muitas pessoas positivamente enxergam, e de fato a colaboração é um valor que precisa ser cultural dentro do negócio, precisa ser cultivado, mas muitas vezes a gente é tão purista nesse pensamento que a gente coloca a colaboração tão distante nesse lugar e ela fica distante do trabalho. Então as pessoas vão criando essa mentalidade de que aqui eu estou para trabalhar e aqui eu estou para colaborar. Quer ver um exemplo? Quem aqui nunca ouviu ou já disse a frase de que agora eu preciso trabalhar depois que sair de uma reunião? Quem aqui
já nunca pensou que uma reunião não é trabalho? Quem acha, por exemplo, que reunião não é trabalho? A gente ouve isso em vários outros lugares. Essa é uma crença completamente baseada nesse equívoco que separa a colaboração do trabalho. Tá entendendo? A gente separa a colaboração do trabalho. E aí a gente vai enxergando a colaboração sobre maneiras que não tem nada a ver com a colaboração. A colaboração é muito maior. Ela está intrínseca ao trabalho, como a gente falou ali pouco, né? Então, quando a gente está fazendo uma reunião colaborando, a gente está trabalhando. Quando a gente está fora da reunião, a gente está trabalhando, a gente também está colaborando. Até porque não existe um trabalho dentro de uma empresa, muito difícil isso acontecer, e assim mesmo, dá para a gente olhar melhor para isso, que começa, tem seu desenvolvimento e seu fim na mão da mesma pessoa. Então, mesmo que você não esteja fisicamente ou virtualmente, né, trabalhando com alguém, você está colaborando. Olha só, você está co-trabalhando. Se a gente transformar colaboração, né, nesse co-trabalho, co-criando, a gente começa a perceber que ela é muito maior do que um ajuntamento, uma reunião, um trabalho em equipe, um design thinking, enxergando apenas como uma competência dos indivíduos, aquela pessoa é colaborativa. Não tem muito sentido essa conversa, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar aqui sobre por que a colaboração não alcança os melhores resultados é porque a gente separa a colaboração do trabalho. E aí eu vou explorar um pouco mais isso aqui com vocês. Deixa eu só ler aqui, que tem uns comentários aqui que apareceram. Eu aproveito para beber uma água. Ah lá, o pessoal que já falou que reunião não é trabalho, tá vendo ali, ó? Fernanda, já falei muito isso, a Helena, a Fernanda, inclusive, fico muito incomodada quando fico muito tempo em reunião. Parece que não estou trabalhando. Verdade. Então, vejam que muitas das vezes não foi nem a gente que escolheu acreditar nisso, né? A gente foi acostumado a pensar e a gente faz reuniões tão errado, né? Que a gente nem poderia dizer que a reunião é ruim, porque a gente não faz reunião direito, a gente não faz reunião adequadamente. Muitos de nós, e eu estou me incluindo nessa história, a gente aqui na Consenso conversa muito sobre isso. Deixa eu só beber uma água, gente, que tá ruim aqui. Então, pensar nisso leva a gente a tentar entender mais profundamente essa questão do porquê que a gente não explora o potencial da colaboração. Eu quero trabalhar com vocês dois grandes vilões. Eu separei em dois grupos para a gente poder entender melhor por que a colaboração não acontece, né? Por que não vinga, vamos dizer assim. O primeiro vilão é um grupo de questões que eu separei por grau de distanciamento da colaboração do trabalho. Então, como eu estou falando aqui que um problema é a gente separar a colaboração do trabalho, quanto mais... Porque eu quero colocar assim, existem graus, né, dessa separação. Pode ser que essa separação seja pequena, pode ser que ela seja grande. Então, quanto maior o grau de distanciamento da colaboração do trabalho, pior é os resultados de colaboração, né? Então, a gente vai ter aqui um grupo de problemas para explorar. O outro grupo, ele tem a ver com o nível de excelência na performance das colaborações. Então, imaginar o seguinte, beleza, então a gente tem um processo de trabalho, né? Então, eu tenho uma estrutura lógica de trabalho, eu tenho um sistema de tomada de decisão coletivo, como é que as lideranças tomam decisão, como é que um planejamento estratégico é elaborado dentro de uma organização, e tenho, obviamente, os mais comuns que a gente vê falar, as reuniões, os projetos, as reuniões de feedback, são processos colaborativos, né? Então, o nível de excelência da performance de vocês, nossa, de nós, nesses espaços de colaboração, também é um possível vilão da colaboração, né? Se essa excelência não for alta, a gente vai ter resultados ruins. Então, vamos falar um pouquinho deles. O primeiro grupo, que é o grau de distanciamento da colaboração, a gente vai ter um aspecto relacionado à ausência de visão estratégica e cultural sobre o papel da colaboração para o negócio. Isso aqui é muito comum, né? É uma questão que, às vezes, as pessoas olham a colaboração de uma maneira tão estreita, tão instrumental, tão ferramental, que não conseguem perceber que ela é algo mais amplo, né? Ela é inerente ao trabalho organizacional, ela é subjacente às entregas de uma organização e ela precisa ser cultivada num campo mais estratégico, mais cultural. Então, a gente vai ter casos, por exemplo,
de ausência de um propósito e de incentivos para colaborar, ou o desalinhamento entre um propósito e um incentivo de colaboração e uma característica mais evidente ali dos resultados do negócio, como, por exemplo, um exemplo que eu posso dar aqui sobre isso é as empresas que não premiam os trabalhos individuais, né? Então, a gente tem cliente, por exemplo, que tem incentivos e bônus para vendedores por atingimento de meta individual e, ao mesmo tempo, prega que a colaboração é importante na organização. Então, você tem um recado institucional completamente diferente da maneira como você incentiva. Então, para que eu explore melhor a colaboração, eu preciso resolver isso daí, mas a gente vai falar disso depois. Então, nesse primeiro momento, não ter propósito relacionado à colaboração e não ter incentivo para a colaboração. Em algumas empresas, a colaboração não é um valor, e em outras empresas, a colaboração é só um valor. Então, é o caso, por exemplo, do que eu trouxe no exemplo dos clientes no começo do nosso encontro de hoje. Então, quer dizer, para um desses clientes, a colaboração sequer passa pela cabeça como sendo um valor do negócio, né? Como sendo uma necessidade de desenvolvimento de virtudes nas pessoas de colaboração. E na outra empresa, ela é só um valor, ela não virou uma prática, ela não virou um processo, uma conduta das pessoas. Ela está no imaginário, ela está no abstrato, ela é valorizada no discurso, mas na prática ela não é. Você vê que os dois são distanciamentos, só que está um distante de um lado, outro distante do outro da colaboração. Uma outra coisa que a gente vai ver aqui é quando a colaboração ela é desconsiderada ou quando ela é exagerada no design da estrutura organizacional. Isso é uma coisa importante, né? Muitas das vezes a gente valoriza a colaboração, mas as nossas estruturas organizacionais são altamente feudais, departamentalizadas, com uma série de controles entre a comunicação de níveis hierárquicos. E como que as pessoas vão colaborar nesse processo? Eu não estou nem falando de fazer reunião e projeto. Eu estou falando de trabalho, no dia a dia. A gente já vivenciou experiências em clientes, por exemplo, que a comunicação, por exemplo, entre pessoas de níveis hierárquicos diferentes, ela é tão historicamente proibida, vista de mau jeito por conta de competição interna, que quando existe um problema numa área e que essa área precisa alertar outra, isso não é feito por receio de toda essa cadeia autoritária que existe dentro de um negócio. Vocês com certeza já vivenciaram situações parecidas, né? Então, quando eu quero iniciar, por exemplo, numa empresa, um processo para melhorar a colaboração das pessoas, eu preciso olhar para a minha estrutura. Será que ela apoia esse movimento ou ela atrapalha esse movimento? Aqui cabe também pensar na estrutura física da organização. Não estou aqui fazendo um apelo para que as empresas sejam espaços abertos, não é nesse sentido. Mas é importante reparar o quanto que a estrutura física dificulta ou apoia a aproximação, o trabalho entre as pessoas. A gente está vivendo um tempo aqui em que essas estruturas estão se desmanchando, né, por conta do trabalho remoto. Mas a gente tem percebido em alguns clientes, por exemplo, que essas estruturas elas deixaram de existir fisicamente, mas virtualmente elas ainda existem, né? Tanto pela questão cultural, de que as pessoas já não estavam incentivadas a colaborar, quanto com a questão propriamente dita da falta de instrumentos e incentivos efetivos de estrutura que permitam a colaboração entre as pessoas. E existe o exagero disso também, né? Como eu falei no início do encontro, aquele cliente que coloca todo mundo da empresa para tomar todas as decisões e acaba que dificulta e não toma decisão nenhuma e as pessoas não se sentem parte porque não conseguem falar e aquele consenso fica moroso e aquela situação fica extremamente chata para todo mundo que está participando e no final do dia poucas pessoas ali que acabam de fato tomando a decisão. Quer dizer, esse também é um jeito de atrapalhar o resultado da colaboração das empresas. Uma outra maneira de atrapalhar é a dificuldade de criar indicadores, né? A gente já viu isso, já falei um pouco disso. É muito difícil você criar indicadores para medir a colaboração se não tiver bastante trabalho envolvido, porque para isso é preciso olhar de uma maneira mais aproximada da colaboração. Mas isso também é uma questão, né? Não ter indicadores que meçam a colaboração de alguma maneira, ou indicadores que meçam os resultados coletivos do negócio, isso diminui na percepção do grupo, das pessoas, da cultura da empresa, a importância da colaboração, né? Eu não meço isso,
o que não é medido não é valorizado pelas pessoas, não é, a gente não precisa correr atrás daquilo que não vai fazer diferença, né? Muitas das vezes a gente não percebe que os indicadores, eles têm um papel maior do que apresentar um resultado do negócio. Eles têm um papel de dar sinais, recados para a instituição do que o que é importante, né? Então, um indicador, muitas vezes, faz esse papel, né? Por isso que ele é importante. E o desnível de informações entre os times, né? Isso é uma coisa importante também. Por exemplo, numa situação específica de um cliente nosso, que tem equipe aqui em São Paulo e equipe no Nordeste, a gente percebe, por exemplo, que o desnível de informações a respeito de um determinado assunto, no qual as duas equipes das duas regiões precisavam trabalhar, tanto por conta de tempo, por conta de disponibilidade sistêmica e tudo mais, atrapalhava a colaboração. Então, prestar atenção na maneira como a informação em si é disponibilizada para as equipes é muito importante. Se você faz parte, por exemplo, de uma empresa que tem muitas sedes, muitas filiais, ou mesmo que tem pessoas trabalhando fora do país, é muito importante prestar atenção em como que a informação é distribuída para essas pessoas, né? Quer dizer, como é que a gente garante que as equipes vão ter o mesmo nível de informação para colaborar? Porque o desnível de informação atrapalha a colaboração também. E a gente vai ter, por último, aqui ainda nesse grupo, a ausência de punição para comportamentos contrários. Quando eu falo punição, gente, não estou falando de chibata, não sei, como é que fala? Chicote. Não estou falando de chicote. Eu estou falando de como é que a instituição deixa claro quais são os comportamentos nocivos ou contrários àquela visão cultural. Então, a gente tem clientes, por exemplo, que a gente já vivenciou experiências em que, por exemplo, você tem lá um departamento com uma liderança e uma liderança executiva que tem um comportamento nocivo, tóxico, altamente individualista e egocentrado, que é completamente contrário aos discursos que a própria empresa faz a respeito de colaboração, trabalho em equipe, construir coletivamente. E aí, o que vai acontecendo neste lugar? Quando a empresa não resolve isso, e eu não estou falando de demissão, eu estou falando de resolução, né? Você tem milhões de maneiras de solucionar essa questão aqui, inclusive deixando claro para aquela pessoa que ela está fora do naipe aqui da cultura, do objetivo do negócio, isso vai criando rancor, recados contrários, é um auto-executivo, como é que fica para as equipes das outras áreas, como é que elas trabalham conjuntamente com essa pessoa. E aí, no decorrer do tempo, o recado que fica para as pessoas, o recado que fica na cultura, é de que apesar da gente ter esse discurso bonito aqui, o que vale mesmo é aquilo ali, né? Então a gente vai criando, muitas vezes, nas entrelinhas, uma cultura que não é tão agradável assim. Então é muito importante olhar para isso também. A Fernanda trouxe aqui. Eu tenho a impressão de que o sentimento de ser dono do negócio gera um ciúmes no trabalho. Eu, por exemplo, gosto de trabalhar em colaboração, mas tenho a necessidade de estar próxima a tudo. Senão, me dá a impressão de que não vai sair do jeito certo. De fato, né, Fernanda, quando a gente começa a elaborar mais sobre essa ideia de ser dono do negócio, a gente vai percebendo que isso é nocivo, sim. A gente gosta muito de brincar com essa frase aqui, inclusive na Consciência, porque muito cliente procura a gente, eu queria que as pessoas tivessem senso de dono, né? No final do dia, quando todo mundo acha que é dono, ninguém colabora. Você cria muito mais um sistema de competição entre as pessoas do que um sistema de colaboração. No final do dia, ninguém é dono, todo mundo é dono. Olha que interessante, né? Ninguém é dono, mas todo mundo é dono. E aí, nessa postura, a gente consegue criar mais sistemas de colaboração. Existem duas coisas no que você está trazendo que tem a ver com o que eu estou falando aqui. A primeira delas é essa cultura que obedece, né, as narrativas que a nossa sociedade tem trazido de individualização, de egocentrismo entre as pessoas, de competição excessiva, e isso é muito ruim para a colaboração. Mas tem uma outra coisa que você está trazendo que é interessante, que tem a ver com essa centralização que muitas vezes acontece com as lideranças fundadoras, com líderes principais, e esse é um ponto muito nevrálgico, é uma questão que eu vou falar um pouco aqui na questão do nível de excelência na performance das colaborações. Vou falar um pouco desses aqui, Fernanda, ver se combina com um pouco do que você está trazendo. A Carla trouxe ali uma coisa muito legal, não curta esse lance de agir sentir-se como dono. Cuidado, gente, com essas frases, né? Com essas coisas que vêm de mercado, que parece muito legal, parece muito bacana, mas
reflete um pouco como é que isso traduz na organização. É óbvio que se você quiser construir uma instituição baseada no individualismo, nesse processo, isso vai funcionar. Mas a gente está aqui falando de colaboração, então a gente está falando de outra coisa. Olha só, o nível de excelência na performance das colaborações vai afetar também por que a gente não usufrui dos resultados de colaboração. Aqui a gente está falando da ausência de excelência técnica mesmo, sabe? No manejo das construções colaborativas. Imaginem o seguinte, a empresa ela tem lá um propósito que fala de colaboração, ela tem incentivos para o trabalho coletivo, ela já tem uma estrutura que permite a colaboração, ela tem sistemas informacionais que permitem que as pessoas tenham acesso à informação adequadamente para colaborar. Então, vamos supor que essa parte que eu falei antes, ela foi resolvida. Mas aí eu tenho lá um líder que não sabe conduzir um processo colaborativo ou que não tem características pessoais que permitam com que ele, de fato, aproveite esse terreno de colaboração. Percebem que isso tem a ver com os níveis de excelência técnica das pessoas no processo e no trabalho colaborativo? Então, isso aqui é muito importante também para as questões de como que a gente aproveita o resultado da colaboração. O que vai atrapalhar, então? Quais os vilões aqui nesse ponto? Eu trouxe para vocês alguns. Primeiro, um pouco investimento em capacitação. Muitas das empresas investem muito dinheiro, por exemplo, em as pessoas saberem vender, as pessoas saberem oratória, saberem falar, mas não investem em competências associadas à colaboração. Como é que eu sei ouvir? Como é que eu lido com a frustração da minha ideia não ser a ideia da organização? Como é que eu aumento o meu autoconhecimento para trabalhar dentro de processos colaborativos? Então, existem competências associadas à colaboração e que vão apoiar a excelência técnica das pessoas de participação dos processos colaborativos, né? E vejam que quando eu falo de competências aqui de colaboração, eu não estou falando de dar um treinamento de colaboração que vai ensinar as pessoas a tocar em reunião, fazer consenso e a falar, né? Basicamente falar, falar, falar e falar. Não, eu estou falando de entender o que está por trás de uma boa performance técnica na colaboração. Então tem a ver com ouvido, tem a ver com empatia, tem a ver com a escuta atenta, tem a ver com a comunicação não violenta, tem a ver com comunicação, com consenso, tem, mas existem competências menos glamurosas que envolvem a colaboração e que muitas vezes as empresas não estão olhando para elas. Outra coisa que atrapalha é o comportamento egocentrado, a competição nociva e o foco no próprio sucesso. Tem muito a ver com um pouco dessa ideia que a Fernanda trouxe ali, né? Esses bordões da administração que vão tratar e vão incentivar as pessoas a terem comportamentos individualistas dentro da empresa e que vão incentivando competição. E notem que aqui é uma coisa muito importante. Se você não declara abertamente na sua empresa que você é contrário a esses comportamentos, você deixa aberto o espaço para que as pessoas acreditem que tudo bem, que eu posso ter esses comportamentos. Então, não adianta aqui a gente não incentivar esses comportamentos, a gente precisa declarar-se contra esses comportamentos. Por que isso é importante? Porque as pessoas não nasceram dentro da sua empresa, né? Elas vêm de outros lugares, elas têm crenças sociais, das relações afetivas, sociais delas, dos outros trabalhos. Então, tudo isso conta na hora da gente pensar na habilidade que uma pessoa tem de tocar um trabalho colaborativo, né? Outra coisa são as crenças equivocadas sobre governança, processos, reuniões, apresentações, feedbacks. Sabe aquelas verdades que a gente lê por aí? Ah, reunião boa tem que ser no máximo de 30 minutos. Não está fazendo reunião direito para achar que reunião é ruim. Não está fazendo direito. Reunião tem toda uma estrutura importante para funcionar. E reunião é trabalho. Ponto. Reunião é trabalho. Reunião é trabalho, assim como um processo é trabalho, governança é trabalho, apresentações de projetos são trabalho, feedbacks é trabalho. Tudo isso é trabalho. A gente colabora o tempo todo dentro do nosso trabalho. Então, se a gente tiver crenças equivocadas sobre essas coisas, naturalmente isso vai atrapalhar a gente de alcançar bons resultados com a colaboração. Baixo grau de autoconhecimento sobre os próprios pontos fortes. Esse é um ponto interessante, porque quando eu não tenho consciência dos meus pontos fortes,
eu fico numa relação assimétrica com as outras pessoas, tentando provar esses pontos. Muitas das vezes, as pessoas com baixo autoconhecimento são as pessoas que mais atrapalham os processos colaborativos, porque elas não têm muita clareza dos pontos fortes delas, elas começam a elaborar dentro de processos e reuniões para aparecer, para poder se autoafirmar, se encontrar. Então, o baixo autoconhecimento é um grande vilão da colaboração, muitas das vezes, porque ele vai criando e minando por silêncio, assim, os processos colaborativos. E vejam que a gente já discutiu o ponto de que eu não estou falando aqui só de reunião, hein? Estou falando do trabalho total da empresa, um processo. Se você está elaborando, por exemplo, um documento, incluindo no sistema dados que vão ser usados para outras pessoas, você está fazendo um trabalho colaborativo. E olha que interessante, a gente já viu casos aqui em clientes, por exemplo, e situações de pessoas que sequer conferem o seu trabalho, que vai virar matéria-prima para o trabalho de outra pessoa, justamente por acreditar e entrar num lugar de que não precisa fazer esses ajustes. Muitas das vezes tem a ver com autoconhecimento, com a falta de autoconhecimento, tá? E por último, aqui ainda no nível de excelência, a gente tem as crenças relacionadas ao controle e à centralização. Olha só, Fernanda, se não tem a ver com o que você trouxe, né? Então, quando a gente continua acreditando que como é que é? O porco não engorda sem o olhar do dono, quando a gente acredita que a gente tem que estar perto, porque senão não vai dar certo. Quando a gente continua... Quer ver um ponto sensível dessa questão da centralização? Quando a gente continua acreditando que se outra pessoa fizer, tem que ser igual a gente faria. Isso está errado. É normal dentro de um negócio, quando eu descentralizo, que as coisas tenham ali um momento meio estranho, talvez não são feitas do jeito que a gente imaginava, mas está tudo bem. É só cuidar para o prato não cair e quebrar. A gente precisa criar processos, estruturas e abrir espaço para que estas coisas melhorem, né? O que acontece com o controle e com a centralização é que só dá mal, né? Na linha do tempo, o controle e a centralização só atrapalham, porque você tem, primeiro, um negócio altamente dependente de poucas pessoas, e segundo, porque você vai criando nas outras pessoas uma sensação de menos-valia, de que não são parte, de que não precisam fazer parte do processo de tomar a decisão daquela empresa. A Carla trouxe ali, né? Gostei do ponto de excelência técnica, faz todo sentido. O Josimara, Anderson, o que você sugere para trabalhar as pessoas que falta de autoconhecimento, que têm falta de autoconhecimento? Eu vou falar um pouco disso já já, Josimara. Vou entrar agora nesse ponto mais do que fazer. Espera aí, deixa eu só beber um pouquinho de água. A Fernanda está trazendo ali, ó, tem tudo a ver. Eu trabalho em uma empresa muito grande e aí tem muita gente que acaba centralizando informações e demandas por se manter relevante, mas acaba sendo uma insegurança forte, tá vendo? É o autoconhecimento. Gente, o autoconhecimento ele vai apoiar um processo natural de nós, seres humanos, que é um processo de individuação, de autorrealização. Não existe autorrealização sem autoconhecimento, sabe? Então, a gente desenvolver mais conhecimento sobre nós, sobre as nossas capacidades, sobre quem nós somos, o que a gente quer, o que a gente não quer, vai ajudando a gente a ficar mais tranquilo com o movimento da colaboração. Porque a colaboração tem seu lado não glamuroso. A colaboração vai diminuir aquela história de fulano conquistou um projeto sozinho, ciclano atingiu o primeiro lugar. A colaboração tira um pouco desse glamour, né? Que muitas empresas grandes ainda sustentam, né, Fernanda? É isso aí. Muito bem. Tá, né? A gente já falou do primeiro, do segundo ponto, agora a gente entra no terceiro. Como é que a gente pode, então, aproveitar o máximo da colaboração? Eu gosto, para falar desse ponto, dessa frase do Richard Hackman, que é muito legal, que ele diz o seguinte: o que mais importa para a colaboração não são as personalidades, as atitudes ou estilos dos membros da equipe. Em vez disso, o que as equipes precisam para prosperar são certas condições habilitadoras. Isso é muito interessante que ele vai trazer aqui para a gente, porque quando ele fala dessa frase, ele está dizendo que para além da gente, do nosso trabalho, como pessoas que lideranças, que gerem pessoas e tudo mais, além da gente ter esse papel de ampliar a consciência sobre as diferenças, a gente precisa transcender as diferenças
quando a gente fala de gestão da colaboração, quando a gente quer gerenciar a colaboração dentro da nossa empresa. Ou seja, a gente precisa olhar não apenas para quem colabora, mas para como colabora e por que colabora. Percebem como a gente amplia aqui o olhar? Então, quando a gente expande o nosso olhar para deixar de... Porque, na maior parte das vezes, a gente está tão centralizado em quem colabora, né? Nós, nas pessoas, no outro, que a gente investe individualmente e estreita a relação com a colaboração. Quando a gente ultrapassa esse olhar e vai para essas condições habilitadoras, que eu vou explicar um pouco mais daqui a pouco, a gente começa a perceber que existem estruturas invisíveis que vão permitir que a colaboração floresça dentro da organização. Vamos falar dessas condições habilitadoras. Segundo o próprio Hackman, as condições habilitadoras elas têm a ver com o seguinte. Primeiro, uma direção atraente. As pessoas precisam ter uma visão clara de para onde esse grupo está indo, né? Só que aqui é interessante a gente notar que a direção ela vai conectar o grupo em prol de um objetivo comum, por exemplo. Então, veja, a gente já entendeu que a colaboração ela é uma coisa ampla, organizacional. Então, quando a gente fala de um objetivo atraente, a gente está falando de um objetivo para a organização toda, como um todo. A gente está falando de objetivos para as áreas, a gente está falando de objetivos para as equipes de um projeto. Só que aqui tem um pulo do gato. Quando a gente fala de um objetivo atraente, a gente não está falando só da definição desse objetivo. Primeiro, ele precisa ser atraente. E segundo, precisa estar claro para todo mundo que, para atingir esse objetivo, é preciso atingi-lo em grupo. Entendem? Então, não é só ter objetivo. Todo mundo, todos nós precisamos falar assim, para chegar nesse lugar aí, a gente vai precisar de ajuda. Eu não consigo sozinho. Então, se esse lugar não for atraente o suficiente para inspirar nas pessoas a necessidade de querer ajuda, a gente não está habilitando a colaboração. Quer dizer, não adianta ir para o segundo passo de treinar a colaboração. A gente não vai para lá porque não não é atraente colaborar aqui. Outra condição habilitadora é uma estrutura forte, né? A melhor estrutura, recursos e pares. Quando a gente está falando de estrutura forte, a gente está falando de uma estrutura, de um conjunto de elementos, vamos dizer assim, que traga força para o time, que vai colaborar. Então, a gente está falando de as melhores pessoas, as melhores ferramentas, o melhor desenho organizacional, como eu havia falado, de organograma. Então, isso aqui tem a ver com estratégia, tem a ver com governança, tem a ver com performance. Então, você tem aqui uma condição habilitadora muito interessante. Outra condição habilitadora é o contexto de suporte. Então, lembra que a gente estava falando das informações? Então, entregar informações para as pessoas, ter disponibilidade de informação, de aprendizado e de recompensas é importante. Então, informação tem a ver com se eu não nivelar a disponibilidade de informação entre as pessoas, dificilmente eu vou conseguir habilitar as pessoas para colaborar. Elas estão desniveladas. As pessoas vão se sentir, inclusive, desniveladas. Se eu não entregar, promover aprendizado das competências que suportam a colaboração, como eu havia falado, eu não habilito as pessoas a colaborarem. Da mesma maneira, a recompensa. E aqui, pensando em recompensa, bem amplo, não só dinheiro, né? Mas como é que os comportamentos colaborativos são recompensados dentro da instituição. Então, eu habilito as pessoas a colaborarem quando eu tenho esses canais aqui, essas condições habilitadoras. E, por último, uma mentalidade compartilhada, né? Essa mentalidade compartilhada tem a ver com essa percepção entre as pessoas comum, né? Eu não preciso ser igual, né? Então, a diversidade na colaboração ela é mais importante do que a pessoas iguais, né? Se a gente tiver gente igual, a gente não está colaborando, a gente não está construindo diferente. Mas a mentalidade compartilhada, ela tem a ver com a criação de uma visão de equipe, uma visão conjunta de time, né? Então, que time é esse? Quem nós somos? Né? Como que as nossas diversidades se conectam? Como é que as nossas diferenças se completam? E veja, aqui, já falando um pouco da pergunta da Josimara, que como o próprio trabalho de habilitar as pessoas para colaborar já é um processo de autoconhecimento, especialmente esse processo de mentalidade compartilhada que vai ser conquistado a partir das visões das mentalidades individuais. Então, para aproveitar o máximo da colaboração, se a gente fizer um resumo dessas condições habilitadoras, a gente precisa, ao mesmo tempo, cultivar uma cultura colaborativa e capacitar as pessoas na habilidade de colaborar.
É um trabalho muito parecido com a agricultura, né? Eu preciso ter o terreno fértil e eu preciso ter o melhor agricultor. Se eu tiver um bom terreno, se ele está fértil e a pessoa não souber jogar sementes ali, não vai dar certo aquele terreno, não vai aquela plantação. Se eu tiver um bom agricultor, ele é excelente, ele é o melhor, ele sabe colocar semente, saber quando tem que pôr a água, pensar no clima, ele sabe tudo disso. Mas a terra é árida, a terra é ruim, não vai adiantar, percebe? Então, a composição desses dois cenários, assim como a cultura e as habilidades, vão ser imprescindíveis para a colaboração. Então, para facilitar a visão, eu trouxe para vocês aqui duas falas, né? De como que a colaboração, então, se materializa dentro da organização. Ao mesmo tempo, é uma qualidade fundamental do que a gente pode chamar de infraestrutura invisível do negócio, ou seja, precisa ser uma qualidade da governança, precisa ser uma qualidade da cultura, precisa ser uma qualidade da estrutura, precisa ser uma qualidade das políticas, dos processos, percebe? Então, se eu ler a política da minha empresa, uma das qualidades dessa política é que ela incentiva a colaboração? Essa é uma primeira questão. E a segunda questão é que, ao mesmo tempo, a colaboração ela é um conjunto de habilidades no qual os membros das equipes precisam se tornar excelentes. Os membros das equipes, gente, não é quem está lá em projeto, é todo mundo precisa estar apto nesse processo. Cultura, quando a gente fala de cultura colaborativa, a gente está falando de criar a oportunidade de dar suporte institucional para a colaboração acontecer. Quando a gente está falando das habilidades, a gente está falando de permitir a condução dos melhores processos colaborativos. Isso aqui vai funcionar, se vocês perceberem, igual o negócio da agricultura que eu falei agora há pouco, né? Então, a cultura está falando do terreno fértil e a habilidade está falando da capacidade técnica do agricultor. Vejam que a colaboração ela vai acontecer aí nesse meio, nessa intersecção, né? É nesse lugar que a gente vai ter o ambiente e as condições habilitadoras ideais para que se explore o máximo das colaborações. Eu vou trazer agora para vocês alguns itens que vocês podem pensar sobre como que cuida da cultura colaborativa e depois eu vou falar um pouco sobre o cuidado das habilidades, tá bom? Alguém tem alguma dúvida por enquanto? Deixa eu só beber água aqui enquanto vocês podem escrever ou falar. Muito bem. Por enquanto, vamos seguindo aqui. Então tá. Para cuidar da cultura colaborativa, a gente vai dividir em dois pontos principais aqui para vocês olharem. A gente tem a estratégia do negócio e a gente vai ter, dentro da estratégia do negócio, a necessidade de pensar como é que eu conecto a colaboração com os objetivos estratégicos do negócio. Esse é um ponto crucial para a gente poder resolver aquela primeira questão que eu falei lá atrás, sobre a separação que muitas vezes a gente faz entre a colaboração e o trabalho. E aí, para a gente poder entender que a colaboração ela não está separada daquilo que vocês estão fazendo agora, por exemplo, né, a gente precisa conectar a colaboração com os objetivos estratégicos do negócio. Então, um recado muito grande num planejamento estratégico, num trabalho de estratégia, é clarear para as equipes que aquele objetivo demanda a colaboração de todos. E dar clareza nos planos desses objetivos e nas métricas desses objetivos que a colaboração importa. Então, aqui tem um papel que parece abstrato, mas não é, né? Porque muitas vezes as companhias estabelecem metas e objetivos estratégicos que, primeiro, não são comunicados. Né? Eu conheço clientes e empresas que o próprio planejamento estratégico é uma coisa fechada para a diretoria. Não é comunicado o plano estratégico para a organização. E aí cada diretor vai comunicando o que as suas equipes precisam fazer e as equipes fazem aquilo sem saber para que estão fazendo. Então, essa conexão entre essas estruturas informacionais de estratégia, ela é fundamental para a colaboração. Não só para a colaboração, né? Mas para o próprio atingimento da estratégia. Então, a grande sacada é como é que a colaboração é parte inerente das nossas estratégias de negócio. Outra coisa, criar indicadores que avaliem a qualidade das equipes mais do que a qualidade das pessoas, né? Então, aqui a gente vai ter várias camadas, né? Então, tanto os planos de desenvolvimento individual, as avaliações de desempenho,
né? As avaliações 360 de equipes, as avaliações das áreas, cultura, clima organizacional. Como é que essas estruturas de avaliação, elas demonstram a importância da colaboração? Como que a gente mede esses indicadores? A gente está medindo a colaboração? E aqui tomem cuidado para não entrar no erro de novo de que criar indicadores que meçam a qualidade só dos instrumentos colaborativos mais comuns, né? Reunião, feedback, essas coisas. Não, a colaboração está presente o tempo todo, no processo, na governança, na estratégia, em todos os lugares. Então, se eu meço, por exemplo, a qualidade do trabalho em equipe das equipes, das áreas, a gente começa a mostrar e a demonstrar para essas equipes que isso importa, né? Depois a gente vai falar de como é que você dá esse suporte institucional também. Mas aqui na estratégia é importante que a gente avalie como é que a nossa companhia está entregando as coisas colaborativamente. Isso vai conectar muito com o primeiro ponto. Exemplo, um cliente nosso, a gente fez um trabalho alguns anos atrás de criação do plano de distribuição de resultados, né, de bonificação anual. E lá nesse cliente, uma das questões que acontecia era justamente essa cultura muito tóxica de competição, especialmente nas áreas comerciais, né? E dentro do plano de distribuição de resultado, lá do PLR, que a gente desenvolveu junto com eles, a gente apoiou um pensamento que elaborou indicadores que iam contar para a distribuição de lucro focados na colaboração. Inclusive, nenhum indicador individual de vendas, por exemplo, pontuava diretamente para a distribuição de lucro. Ele pontuava lá no indicador global de atingimento de faturamento, então, de atingimento de meta de vendas. Então, se eu troco, eu posso continuar medindo aquele dado, só que por uma outra perspectiva. Né? Em vez de eu medir o indivíduo batendo a meta dele, e eu posso trabalhar isso individualmente na minha área, mas globalmente eu não estou medindo isso, eu estou medindo o atingimento global das metas. O cuidado que tem que tomar aqui é sobre as participações, e aí nas equipes isso pode ser trabalhado, né? Para que a gente veja lá o resultado global atingido, mas na prática você tem uma pessoa dando conta ali de 50% e outras não cuidando daquele resultado. Mas isso não se resolve só colocando uma meta individual e mostrando isso para a instituição toda. Agora, a colaboração ela vai ser muito incentivada quando eu sei que parte desse processo é contribuído dessa maneira. Então, criar indicadores que avaliem as equipes é muito importante, é muito impactante quando a gente está falando de colaboração. Outra coisa, avaliações de desempenhos focadas na coletividade e na colaboração. Também é possível que a gente faça medições individuais, né? Então, mesmo nas avaliações de desempenho individuais, com os nossos colaboradores, que a gente inclua a colaboração e a coletividade. Exemplo, um cliente nosso começou a incluir as competências que suportam a colaboração. Como medir a colaboração para o indivíduo ali? No caso desse cliente, estava muito desafiador, ele começou a trazer os comportamentos de suporte. Então, como é que ele media? E aí ele precisou usar avaliações 180 e 360 graus para poder fazer esse cruzamento das avaliações das equipes, para poder entender como é que aquela pessoa participava dos processos colaborativos, como é que aquela pessoa desenvolvia a empatia dela. Então, a partir das avaliações de desempenho que mediam esses comportamentos de suporte, ele pôde criar depois planos de desenvolvimento individuais que envolviam a colaboração e as competências que suportam a colaboração como parte desse processo. Então, a gente vai trabalhando essas questões aqui. Aqui entra principalmente também avaliações de desempenho que meçam como é que as dinâmicas entre as pessoas das equipes fornecem os resultados. Quer dizer, eu preciso ter mentalmente na minha equipe a percepção de que aquele resultado que a gente alcançou porque somos um time. Como é que eu meço isso? Esse que é o desafio. Não tem uma receita pronta, não dá para eu falar aqui, porque isso vai depender de cada negócio. Então, esses exemplos que eu fui dando é para vocês irem entendendo que é preciso explorar essas questões ainda no dia a dia do trabalho. O segundo grupo de coisas aqui ainda na cultura colaborativa é o que a gente chama de cadência de gestão e de governança. A maneira como a organização funciona, como ela é gerida, como ela se organiza, como ela se dinamiza, isso vai impactar bastante na construção de uma cultura colaborativa. Lembrando que quando a gente está falando da cultura colaborativa, a gente está falando daquilo
que cria condições institucionais da colaboração acontecer. Então, a gente não está falando ainda das condições específicas ali de cada área e indivíduo, tá? Então, a cadência de gestão de governança, ela vai ter aqui alguns incentivos, né? Estabelecer e incentivar valores e práticas que contribuam com a colaboração. Então, aqui sim entram os valores, né? Como é que eu divulgo a colaboração como um valor da minha organização? Como que eu faço para que esse valor se torne uma conduta prática no dia a dia? Então, por exemplo, se eu tenho lá um valor colaboração, vamos dizer que seja de fato, lá a minha carta de valores, ela é respeito, ética e colaboração. Como é que eu torno aquela colaboração uma prática dos meus processos? Exemplo, um cliente, para experimentar a colaboração no próprio processo de atendimento, ele começou a criar estratégias de elaboração de proposta sempre coletivas. Então, as pessoas das áreas comercial e das áreas de operação, elas necessitavam estar juntas para criar e elaborar propostas para clientes, não só porque isso melhorava a capacidade de elaboração técnica daquela proposta, mas porque isso mudava o processo, ou seja, a gente está falando de governança, de maneira que a colaboração fazia parte disso. Quer dizer, quando eu não estava nessa criação coletiva, eu estava contra um dos valores da minha instituição. Uma outra maneira de fazer isso é via RH, via incentivo de comunicação, de treinamento. Ou seja, como é que eu crio um ambiente que fale de colaboração, que apoie as pessoas, que dê inspirações práticas para elas colaborarem, não só no tradicional, mas também no mais amplo. E um outro exemplo interessante é de uma empresa que começou a discutir em todos os encontros entre as pessoas exemplos práticos dos próprios colaboradores de quando eles vivenciaram uma situação colaborativa. Então, eu começo a criar entre as pessoas um ambiente em que elas começam a contribuir umas com as outras nessa grande aprendizagem. E eu elaboro condutas para isso. Eu vou dar um exemplo nosso aqui na Consense, no ano passado, não é sobre a colaboração, mas vai servir, tá? Que a gente tem, entre os nossos valores aqui da Consense, um dos nossos valores é a beleza. E no ano passado, no começo de pandemia, aquela coisa toda, a gente estava realmente com muita dificuldade de ver beleza nas coisas, né? A gente estava passando por uma situação, né, todos nós, né, o mundo inteiro passando por uma situação muito difícil, e isso acaba criando na gente essa dificuldade, né, de viver a beleza, era um valor nosso. E aí a gente começou a criar uma conduta em que a gente precisava, a cada semana, compartilhar algo positivo que a gente leu, que a gente ouviu. Isso foi criando na gente a necessidade de ir atrás. Claro, né? Porque sem ir atrás de uma boa notícia, você não acha uma boa notícia, né? Você ficar paradinho aqui, você vê notícia ruim, mas para ter boa notícia, você tem que ir atrás. Só que isso criou na gente uma rotina comportamental prática de viver a beleza. Com a colaboração é a mesma coisa. Então, criar uma conduta com o seu time, você não precisa da organização inteira, né? Mas isso, olhando para uma instituição, isso vai facilitar muito mais. Uma rotina que trabalhe a colaboração, isso vai ser, obviamente, uma coisa que vai afetar. A Fernanda trouxe ali uma dúvida. Para esses indicadores da equipe, é melhor ser uma avaliação de como as outras áreas enxergam o time, visão mais externa, ou é mais uma autoavaliação do time? Fernanda, eu gosto sempre de misturar as duas percepções, mas não tornar a visão do time externo uma inquisição. Tem que tomar um cuidado para isso não virar uma inquisição. E tem que tomar um cuidado que é observar o grau de maturidade do seu time de fazer autoavaliações realmente sinceras, né? Então, aqui cabe um teste, dá para você olhar para isso. A princípio, vale a pena você fazer, como área, uma pesquisa com outras áreas, sim, a respeito dos comportamentos que suportam a colaboração, mas gosto muito da ideia de começar pelos processos de autoavaliação, né? O que atravanca a nossa colaboração? A gente vai falar um pouco disso de equipe daqui a pouco, tá? Cadência e gestão de governança. Configurar as regras do jogo dos processos de trabalho com base na colaboração. Aqui mais um exemplo que vai trazer a questão de como que os processos importam na conquista da colaboração. Então, prestar atenção na maneira como os meus processos estão desenhados, né? Então, se eu sou da área de RH, como é que o meu processo de recrutamento e seleção está desenhado? Como é que ele acontece?
ele colabora com outras áreas, com as outras pessoas. Se eu sou da área comercial, meu processo de venda, né? Fazer a visita no cliente, entender a necessidade do cliente, elaborar uma proposta, precificar, apresentar. Esse processo, ele é colaborativo, ele permite que exista colaboração. Muitas das vezes não existe colaboração entre o próprio time. Eu sou um vendedor, eu estou indo lá, eu descobri que se eu mudar a ordem da apresentação de PPT, melhora a venda, mas eu não tenho um espaço na minha equipe para compartilhar isso com as pessoas. Isso é colaborar. Então, dentro do próprio gestão e da governança, eu consigo estabelecer premissas e regras do jogo que efetivamente baseiem a colaboração. Deixa eu ver aqui que tem mais uma dúvida, enquanto isso eu pego água também. Entendido, obrigado. Fernanda. Outra coisa, dentro de cadência de gestão e governança, avaliar periodicamente como as estruturas de gestão influenciam a colaboração. Eu gosto muito desse ponto, porque a gente, inclusive, tem um outro webinar, quem quiser depois vai aparecer em algum momento, sobre estruturas de gestão. A gente é especialista em governança, em cadência de gestão, e uma das coisas que a gente gosta muito de trazer é que a estrutura de gestão, ou seja, esse conjunto de coisas, organograma, definição de papéis, a cadência de gestão, o sistema de decisão das pessoas, das lideranças, todo esse conjunto de coisas que são muitas vezes invisíveis, afetam diretamente toda a performance do negócio. Quando a gente foca na colaboração, a gente vai perceber que as estruturas de gestão, elas vão atrapalhar ou ajudar a colaboração de acontecer. Exemplo, se na minha empresa existe uma cadência de gestão que tradicionalmente privilegia as decisões individuais das lideranças, eu naturalmente estou incentivando o comportamento individual, né? Então eu tenho lá uma estrutura que você tem um diretor comercial que decide sozinho as coisas do comercial. Você tem um diretor de RH que decide sozinho as coisas do RH. Você tem um diretor de operações que decide sozinho as coisas de operação. Então eu tenho uma cadência de gestão que prevalece a individualidade. Agora, se eu tenho uma estrutura, uma cadência de gestão que cria, por exemplo, espaços de tomada de decisão coletivos, ou seja, toda quinta-feira tem uma reunião do diretor comercial de operações, e essas pessoas juntos compartilham seus desafios, colaboram, discutem coisas de todas as áreas, eu privilegio a colaboração. Aí entra o que eu falei do autoconhecimento, percebe? Das crenças e tal. Porque muitas dessas pessoas não vão curtir. Mas eu sou o diretor comercial, por que eu vou levar um problema do comercial para a pessoa lá do diretor de RH dar opinião? Ela nem sabe do comercial, o que ela tem a ver com isso? Pois é, o que a gente vem percebendo no nosso trabalho, criando esse tipo de sistema coletivo, é de que, muito pelo contrário, isso mais ajuda o negócio do que atrapalha. Os resultados melhoram muito, justamente porque, primeiro que decisões que são discutidas, que entram no conflito das percepções diferentes, elas são melhores decisões, né? Segundo, que a gente tem um alinhamento entre essas lideranças que permite que elas saibam o que está acontecendo na empresa e possam pensar as suas estruturas individuais a partir desse mapa global que foi estabelecido ali. E, no terceiro lugar, o conjunto de processos de tomar decisão coletivo vai criando e desenvolvendo essas lideranças para uma maturidade de gestão maior. Né? Então, à medida que vai passando o tempo, essas lideranças vão naturalmente se enxergando parte de um contexto e não como a gente, para brincar um pouco com o que a Fernanda trouxe ali, sentindo-se donas. Né? A pior coisa para um negócio é sentir dono, todo mundo se sentir dono sozinho. Então, essa questão das estruturas de gestão vai ajudar. Então, avaliar periodicamente se a minha estrutura está alinhada com a colaboração, naturalmente vai apoiar esse processo de acontecer. Muito bem, e agora que a gente já falou de cultura, a gente vai falar da habilidade. A habilidade eu também separei em dois grupos. Em técnicas de colaboração, a gente vai falar especificamente da técnica que cada um de nós, dentro da nosso trabalho, nosso dia a dia, precisa desenvolver para estar dentro de uma capacidade de colaboração. Se a gente considerar que todas essas outras coisas que eu falei antes, de cultura, estão resolvidas, essas técnicas, se desenvolvidas, vão produzir resultados efetivos de colaboração. Então, encontrar as ferramentas que combinam com você, mas não se acomodar nessa busca.
Então, isso aqui é uma coisa muito importante sobre colaboração. Não existe uma receita pronta, né? Como é que eu me organizo para colaborar? Isso é muito importante de ser estabelecido. Buscar excelência na condução das reuniões, das apresentações, dos feedbacks, e não somente no ato de conduzir essas coisas, mas de participar. Então, como é que eu sou um excelente participante de reunião? Alguém já fez essa pergunta? Alguém já viu um curso, né? Como que você participa de reuniões? Né? Esse é um treinamento que as empresas precisam dar para as pessoas. As pessoas precisam saber participar das reuniões, não só tocar a reunião, né? Estar presente nas reuniões. Reuniões são ambientes riquíssimos dentro das empresas, né? Eu gosto muito de dizer que a conversa, o diálogo, ele é o oxigênio de uma empresa, né? Tudo acontece no diálogo, tudo acontece na conversa. Mesmo sem conversa, é uma conversa. Então, as reuniões, elas são como se fossem órgãos, né? Esses espaços onde o diálogo ele acontece na melhor das suas performances ou na pior. Então, a qualidade de uma empresa pode ser observada numa reunião. Inclusive, a gente faz diagnóstico aqui na Consciência, às vezes só participando, observando uma reunião de uma empresa, você consegue entender tudo do sistema de cultura, de autoridade dentro de uma empresa. A qualidade da reunião diz muito sobre a qualidade do negócio. Outra coisa, assumir o seu papel na condução e na garantia dos resultados. Então, cuidado com, muitas vezes, o comportamento na colaboração de atribuir aos outros a responsabilidade dos resultados. É exatamente aqui que mora o lado bom do comportamento protagonista e de dono, se a gente for dono dos nossos resultados, né? Então, quando a gente perceber o seguinte, tá bom, qual é o meu papel nesse processo? Qual é o meu papel nessa reunião? Qual é o meu papel nesse processo? Né? Eu sou aqui a pessoa que, vamos dizer assim, eu sou o assistente de vendas e estou aqui cuidando dos orçamentos, elaborando os orçamentos. Como é que eu entendo o meu papel no resultado como um todo? Eu sou o recrutador. Como é que eu entendo o meu papel no resultado como um todo? Eu sou um líder de produção. Como é que eu entendo o meu papel no resultado como um todo e na garantia dos resultados? Isso é muito importante para a colaboração também. E aqui umas dicas quando vocês estiverem com as equipes de vocês, né? Ensine as pessoas a ouvir, não apenas a falar. Normalize o silêncio saudável. Então, aqui é muito importante, muitas vezes líderes extrovertidos gostam muito de fazer isso, vai para uma reunião e se as pessoas não falam, acho que foi ruim, né? Então, tomem cuidado, existe um nível de silêncio dentro das reuniões coletivas que são saudáveis, né? Não tem problema, o silêncio faz parte. O que não pode acontecer é um silêncio não saudável, e aí tem que ter a sensibilidade de perceber quando que esse silêncio não está mais saudável. Pratique a empatia e garanta a clareza. Então, aqui a empatia tem a ver com se colocar no lugar do outro, e a clareza é deixar as coisas claras, né? Então, se você estiver num processo com a sua equipe de colaboração, deixe claro por que você está ali, por que eles estão ali, qual é o objetivo a ser alcançado. Muitos líderes entram numa reunião, sai falando, sai conduzindo, e as pessoas não sabem nem o que estão fazendo ali, né? E muitas vezes acham que isso é bom, né? Na verdade, não é. Né? Não ter claro quais os outcomes, né? Ou quais são as metas de cada encontro, isso atrapalha bastante as pessoas de alcançar o seu melhor estágio, porque elas vão gastar energia tentando entender. E essa energia tentando entender poderia ser gasta colaborando. Evite distrações e recados incoerentes. Então, distrações de todas as sortes. Se você estiver com a sua equipe conduzindo a reunião, não faz sentido deixar o celular disponível, atender celular, atender e-mail, parar para ver uma coisa. É o espaço de colaboração. Quando a gente não coloca importância no espaço de colaboração, eu estou dando o recado de que a colaboração não é importante. Ponto. Então, isso faz parte do aparato de habilidades de uma liderança que quer ser excelente nas colaborações. Só que não são só as técnicas de colaboração que vão afetar o trabalho da gente, dos líderes, das pessoas na colaboração. Existe também, dentro do conjunto de habilidades, um segundo grupo que é a nossa necessidade de criar um ambiente. Aí, aqui, cabe uma explicação. Enquanto lá na cultura colaborativa, eu estou falando de ações institucionais que a organização precisa tomar, aqui no cuidar nas habilidades, eu estou falando do líder com a sua equipe. Tá? Quer ver? Olha só como fica diferente. O líder, com a sua equipe, precisa cultivar a confiança entre as pessoas do time. Então, tudo bem, se a empresa estiver cultivando a confiança como um todo, não tem problema, mas você, como líder, pode cultivar a confiança entre as pessoas do seu time. E cultivar a confiança tem a ver com abrir espaço para a vulnerabilidade,
abrir espaço para o erro, para a autoavaliação. Aqui, Josimara, tem a ver com autoconhecimento, então como é que eu aprofundo o conhecimento que a minha equipe tem dela mesma, entre as pessoas, isso vai ampliando a confiança. A confiança tem a ver com esse sentimento que a gente tem de que o outro, ele compartilha de valores próximos aos meus. Então eu só vou saber disso se eu interagir com essa pessoa, né? Se eu trocar, colaborar com essas pessoas. Outra coisa para o ambiente é desafiar uma visão outrocentrada, né? Eliminar o ego e a propriedade. Aqui é um trabalho muito importante que as lideranças podem fazer com os seus liderados, que é de incentivar o olhar para o outro. Quer dizer, sabe aquela coisa assim, o departamento fez uma coisa lá e o departamento não presta, porque aquela outra área é péssima. Sabe o comercial brigando com a operação? O RH não sendo envolvido em nada, e aí fica chateado porque não está sendo envolvido. Como é que a gente estabelece um olhar outrocentrado? É se colocando no lugar dessa outra área, dessas outras pessoas, e percebendo, tá, que postura que eu posso adotar mais protagonista nessa relação? Mas eu vou ter que me subordinar. Aí vem o eliminar o ego. Cuidado com o ego. Às vezes o ego está colocando energia no lugar errado. E a propriedade, que é uma coisa muito perigosa para a colaboração. Tem gente, principalmente na linha do tempo, que como é que eu posso dizer isso? Algumas pessoas, elas se fundem à função. Não existe uma separação entre a pessoa e o papel que ela exerce na empresa. Isso é super nocivo para a colaboração. Então, cada um de nós, como líderes, precisamos criar nas nossas equipes essa separação. Olha, você é fulano e você atua no papel de recrutador. Você não é o papel recrutador. Isso ajuda bastante a diminuir os conflitos e ajuda bastante na colaboração também. Outra coisa, construir um ambiente de segurança psicológica. Isso é uma palavra recente, é uma palavra que a gente tem usado bastante na consciência, que a gente tem estudado isso. E a segurança psicológica, ela tem bastante a ver com essa ideia de criar um ambiente que as pessoas se sintam seguras para correr riscos, né? Então, isso é bem amplo. Gente, atrasou aqui, falei demais. Eu acredito que a gente vai ultrapassar aqui uns 15 minutos depois das 10h30 para fechar, porque eu ainda vou mostrar para vocês o framework. Então, eu peço desculpa se alguém aí tem reunião 10h30. Esse encontro está sendo gravado. Então, depois eu vou disponibilizar, mas vou agradecer e vou ficar super feliz quem conseguir ficar mais 15 minutinhos depois das 10h30, porque aí a gente consegue concluir, tá bom? Me desculpem, falei demais aqui. Ainda dentro do ambiente de colaboração, quando vocês estiverem com a equipe de vocês, pensem o seguinte: como é que eu consigo criar uma visão compartilhada com a minha equipe antes de começar a colaborar? Como é que eu consigo criar uma conexão entre as pessoas no dia a dia do trabalho, seja via digital ou seja via real, né, no físico? Como é que eu consigo estabelecer conexões entre as pessoas? Eu não estou dizendo aqui que as pessoas têm que ser amigas, mas as pessoas têm que ter a possibilidade de estarem conectadas para realizar o trabalho, né? Elas precisam estar facilmente conectadas. Aqui na Consciência, por exemplo, a gente usa uma plataforma que é o Teams, que até um pouco tempo atrás ela estava mais fácil, porque a gente estava com um time maior. Mas, quando a gente estava com esse time maior, era muito mais fácil das pessoas colaborarem. Mais fácil do que o WhatsApp, porque as pessoas tinham ali acesso rápido um ao outro. Isso facilita as conexões entre as pessoas. Pense na comunicação de forma estratégica e não de forma automática, quando você for se comunicar com o seu time, com as suas pessoas. E, por último, celebre os resultados de forma efetiva e não apenas de forma festiva, né? Celebrar os resultados tem a ver com sentar com a equipe e ver, além de discutir com a equipe como que vocês atingiram aqueles resultados, o que foi bom no trabalho de vocês, discutir como é que a gente colaborou, né? Às vezes a gente até atingiu a meta, mas não foi colaborativamente. E isso precisa ser conversado. Isso precisa ser discutido. Então aqui entram habilidades também da liderança que precisam ser desenvolvidas para colaboração acontecer. Eu vou entrar agora aqui para mostrar para vocês o framework. Deixa eu só ver que mensagens que apareceram aqui, tá? Tem um pessoal que foi embora. Parabéns, tem uma outra reunião. Tudo bem, gente, eu sei, tá muito bom. Obrigado, obrigado, obrigado. Ótimo, que bom. Eu vou mostrar para vocês aqui agora o framework. O que é esse framework que a gente elaborou? A ideia é resumir essas coisas que eu falei para vocês aqui num material que de fácil acesso vocês vão conseguir acessar
e lembrar das coisas que eu falei aqui hoje, tá? Esse framework ele vai mostrar para vocês o contexto, o objetivo de cada contexto, quais são os pilares de ação para cada um desses objetivos e os instrumentos práticos que a gente discutiu aqui, para facilitar. Então, a gente tem lá, lembra, o contexto da cultura colaborativa. E a cultura colaborativa tem a ver com criar a oportunidade, dar o suporte institucional para a colaboração. Dentro da cultura colaborativa e para cumprir esse objetivo, a gente tem um pilar de ação que eu falei, que é a estratégia do negócio. E a gente pode trabalhar a estratégia do negócio a partir de dois instrumentos práticos. O incentivo, então a estratégia incentiva a colaboração, e o impacto. Estamos medindo o impacto da colaboração? Então aqui já tem um pilar legal para vocês usarem no dia a dia de vocês para avaliar a colaboração na empresa e na área de vocês. Ainda dentro da cultura colaborativa, para criar a oportunidade e dar o suporte institucional para a colaboração, a gente vai ter outro pilar de ação que eu falei, que é a cadência de gestão e de governança. Os instrumentos práticos que a gente vai ter aqui é a estrutura, então o organograma ajuda ou atrapalha a colaboração? E os processos. A colaboração é um valor dos processos de trabalho? Então aqui tem alguns questionamentos que eu deixei para vocês, que a gente criou aqui para ajudar na parte de cultura colaborativa. Aí a gente estende o nosso framework aqui para as habilidades de colaborar, né? Então, dentro das habilidades de colaborar, a gente vai ter o objetivo de permitir a condução dos melhores processos de colaboração. A gente vai ter os pilares de ação, técnicas de colaboração, que eu comentei com vocês agora há pouco, e a gente vai ter os instrumentos, ferramentas e tecnologia. Então, a liderança é capacitada no uso das melhores ferramentas e a gente investe em tecnologia que facilita a colaboração. Então, aqui entra esse primeiro pilar da habilidade de colaborar. E o último pilar da habilidade de colaborar vem o ambiente de colaboração que eu comentei agora com vocês. Aí a gente vai ter dois instrumentos práticos, que são mais abstratos também. A confiança, então existe confiança básica entre as pessoas dos times locais, e a segurança psicológica. Existe segurança para correr riscos interpessoais? E aqui também nos times locais. Então, esse framework, ele ajuda bastante a olhar isso tudo que a gente falou sobre como aproveitar melhor da colaboração e, obviamente, explorar melhor esse material. Tudo bem? Abrindo agora aqui para dúvidas, questões com vocês que ficaram, como foi, o que vocês acharam, dúvidas que vocês tenham, exemplos, anseios. Me contem, como é que foi? A gente já está encerrando. Eu tenho uma dúvida, Anderson, Fernando. Falei bastante aí, tirei um monte de dúvida, aliás. Mas eu queria, porque, por exemplo, quando você está numa empresa muito grande, nem sempre você vai conseguir o apoio mais institucional. Eu acho que a gente tem que, de alguma forma, delegar isso, tipo, ir passando para frente para de alguma forma acontecer, mas nem sempre. É possível trabalhar dentro do meu time ou nos times próximos a mim para isso ir mudando, tipo, tem que colocar uma... Enfim, como que eu faço? E aí a segunda dúvida é, por exemplo, tem um par meu que ele é bastante difícil, bastante engessado, é um excelente profissional, mas é muito engessado na questão de colaboração. Como que eu faço para trazer ele, como que eu posso dizer, sensibilizá-lo da importância desse tema? Tá bom, tá bom. De fato, é sempre um desafio para quem não tem autonomias, autonomias ligadas à instituição como um todo, trabalhar os pontos relacionados à cultura colaborativa, né? Você vai ter menos capacidade de afetar esse pilar, né? Você consegue afetar mais o pilar das habilidades colaborativas. Então, aqui o que eu diria para você é o seguinte: nesse primeiro ponto, você pode fazer um trabalho mais diplomático, num primeiro lugar, como liderança, atuando nos campos da cultura colaborativa, mas de maneira diplomática. Então, levando aos seus pares, aos superiores, essas percepções de incongruências, de incoerências entre estratégia e prática, que vão demonstrando que a colaboração é um item que não está sendo cultivado ou cuidado, e isso está afetando o resultado. Obviamente, respeitando seus espaços, seus limites e tudo isso que você vai trazer. Então, no campo da cultura, quando eu estou orientando pessoas das lideranças locais, eu costumo dizer isso, assim, ó, trabalhe no campo diplomático aqui no primeiro lugar. Num campo prático, efetivo, você consegue trabalhar com seu time, com seus pares, com quem você tem parcerias estabelecidas.
Então, no caso dos seus times, você consegue trabalhar todo o pilar de habilidade de colaboração, e o que é legal é que nessa estrutura que a gente desenvolveu aqui, você consegue trabalhar tanto a habilidade técnica de colaboração com o seu time, quanto a habilidade cultural, o ambiente de colaboração, né? Então, você consegue, sim, dar alguns passos relacionados à cultura no ambiente que você está inserido. O cuidado aqui é com as frustrações, né, Fernanda? Porque muitas vezes o que vai acontecer é que você vai estabelecer uma cultura com seu time um pouco diferente, então tem que tomar cuidado quanto que isso está ligado com o resto da cultura do time, tomar cuidado com quanto que isso vai frustrar a sua equipe na hora que ela tiver que interagir com as outras áreas. Então são coisas que precisam ser conversadas com o time e trabalhadas com o seu time também. E por último, a sua outra questão é um âmbito muito diferente, né? Quando você começa a interagir com um par que é nocivo, tóxico ou que tem um comportamento que não é colaborativo, o primeiro passo é conversar, né? Sentar com essa pessoa e fazer uma conversa franca. Gosto muito dos princípios de comunicação não violenta, em que você consegue trazer isso com uma visão contributiva, mas também uma visão de bastante tranquilidade, e perceber como essa conversa vai ressoar do lado de lá, né? Num segundo momento, aí você tem duas possibilidades. Se essa conversa gerar algum fruto, é observar esses frutos e trabalhar como parceiro desse cara. Se essa conversa não gerar frutos, é entender como é que você consegue trazer na linha do tempo informações para sensibilizar essa pessoa sobre esses comportamentos e, ao mesmo tempo, criar mecanismos para que você possa lidar com essa outra característica, tendo o seu time de uma maneira diferente, porque você não tem autonomia para ter gestão sobre esse caso, né? Então, nesse caso, vale a pena você pensar em caminhos dessa maneira, tá bom? Tá bom, obrigada. Aqui entrou mais perguntas. Olha, a Kátia. Como posso colaborar para transmitir essa ideia de colaboração para a empresa que trabalho? Uma das coisas que eu gosto muito, Kátia, e aí vai depender dos limites, assim, eu sempre parto de um pressuposto de transparência. Então, eu gosto bastante da ideia de que, se existir autonomia e limites adequados para isso, de que você fale abertamente daquilo que você está vendo no negócio, que afeta os resultados e que tem a ver com a falta de maturidade da colaboração. Desde que você considere como que essas pessoas recebem esse tipo de informação e crie uma apresentação que considere isso, isso vai ser bem visto. Por exemplo, tem pessoas que preferem ver os dados, os números. Então, criar uma narrativa que fale como os dados são afetados pela falta de colaboração, né? E com as incoerências, as incongruências, como eu falei agora para a Fernanda, pode ajudar você também, tá? E aí é perceber, porque às vezes não tem esse espaço. E se não existe esse espaço, às vezes, gente, a reflexão é muito mais nossa, né? Eu quero estar neste espaço que não tem espaço para colaborar. Veja, a simples ausência de espaço para que eu diga o que não está bom no negócio já é um indicador de que a colaboração não é madura ali. Concordo? Um espaço que tem cultivado uma cultura colaborativa está aberto para receber as críticas. Porque erro não é um problema, né? Vamos ver outra pergunta ali. A Kátia, agora a Maria Amália. Amália, você está aí, Amália, não vi você chegando. Bom dia. Anderson, gostei muito da apresentação e acho o tema importantíssimo para nós e muito crítico. Que bom, que bom. Fico feliz que você gostou. Josimara, muito bom, Anderson, temos muito pontos reflexivos para trabalhar. Obrigado, Josimara, que bom que deu para você. Josimara, olha uma coisa legal para te falar sobre essa questão do autoconhecimento. A gente começa agora em abril, 3 meses de autoconhecimento aqui na Consciência. Toda a nossa comunicação, a gente vai ter um programa de autoconhecimento e liderança lá em junho. Alguns aqui, eu não sei se a Suelen participou, eu não sei se outros aqui, mas tinha gente aqui que tinha participado, então tem um trabalho legal de autoconhecimento que a gente consegue desenvolver, tanto em company quanto em turmas abertas. Gente, eu vou compartilhar o link dos materiais aqui antes de falar das dúvidas, senão vocês vão embora sem acessar. Eu vou colocar aqui para vocês o seguinte. Espera aí que eu já vou ver essas outras dúvidas que apareceram, tá? Eu vou disponibilizar para vocês 3 links. O link da nossa pesquisa de satisfação, o link para vocês baixarem os materiais. O que eu preparei para vocês? O PPT em PDF todinho, um PDF só com framework e
um texto que eu escrevi sobre colaboração na pandemia, no isolamento social. Então, tem um link aí, materiais de apoio, que vocês vão colocar os dados, vai baixar, e aí vocês vão ter todo esse material super disponível para vocês, a apresentação inteira, tudo bonitinho. Se vocês puderem preencher a pesquisa de satisfação, super ajuda a gente. E o que eu estou fazendo? No dia 1º e no dia 2 de abril, eu reservei a minha agenda na parte da tarde com blocos de 30 minutos de mentoria gratuita. Então, se alguém tiver alguma questão institucional, organizacional da sua área, que quiser conversar comigo sobre colaboração, obviamente, eu deixei um link de reserva ali. A gente tem um Booking, que é um sistema que você entra lá, reserva os seus 30 minutos, e aí pode conversar comigo no dia 1º e no dia 2. Então, quem quiser, é só reservar ali para falar com a gente, tá bom? Ô, Anderson, eu acho que os links estão iguais da reserva de mentoria e da pesquisa de satisfação. Pelo menos eu cliquei aqui e me direcionou para a mesma página. Não, então sim, Anderson, tá com a mesma URL. O primeiro e o terceiro. Ah, é. Eu copiei errado. Peraí, deixa eu copiar certo aqui para vocês. Os dois me abriram a pesquisa. Ó, mandei agora o reserva de mentoria. Vê se agora vai. Ah, beleza. Beleza? Deixa eu ver aqui a última coisa que a Suelen falou. Sendo líder, mesmo tendo à disposição uma proposta de cultura colaborativa, através da Carta de Valores, alinhamento estratégico, como tratar a falta de colaboração pontual de um colaborador de forma a não contaminar ou desengajar outras pessoas do time? Aqui vai depender, Su, vai depender o seguinte, e até se você quiser me dar mais informação. Esse colaborador é seu liderado? É. Tá. Nesse caso é mais simples. Por quê? O que eu gosto de dizer, e isso é muito legal, gente, quando a gente estabelece valores e a gente já tem um incentivo institucional, né? Lembra das condições habilitadoras, ou seja, a gente já está habilitado para a colaboração, a gente tem artefatos, instrumentos referenciais de performance, certo? Então eu estou dizendo aqui, olha, eu tenho um valor que diz que a gente precisa viver colaborativamente. O nosso plano estratégico incentiva que se a gente não estiver junto, a gente não vai chegar lá. A gente tem uma cultura que nos corredores, ela respira a colaboração. E você não está colaborando. Né? Não estou dizendo que é falar isso não, pelo amor de Deus. Estou dizendo assim, que essa conversa, líder e liderado, dentro de uma situação de feedback, ela é mais tranquila. Então, o seu papel como líder são dois. Se divide em 2 pontos. O primeiro é falar abertamente sobre isso com essa pessoa, usando como referencial estes instrumentos que foram publicamente aceitos como sendo os instrumentos que avaliam como a gente deve funcionar. Então, partindo do pressuposto, Suelen, de que a gente estabeleceu que a colaboração é um ponto importante para a nossa cultura, eu queria entender, na situação tal, quando você fez isso, como que você entende que o seu comportamento cultivou esse nosso valor, contribuiu para a propagação desse nosso valor? Esse é um jeito não violento de você abordar o tema. Então, você faz uma pergunta para essa pessoa, propondo para que ela avalie como que aquele comportamento dela contribui com aquela instituição que é o símbolo que você estabeleceu. Gente, isso é muito importante, funciona para qualquer valor, tá? Vou dar um exemplo. Aqui na Consense, a gente tem a gente já mudou, né? Há uma época atrás, uns 3 anos atrás, um dos valores da Consense era a alegria. Então, para que a gente vivesse a alegria, a gente tinha uma série de mudanças para serem feitas, inclusive nas nossas comunicações. E eu tinha uma pessoa no meu time que sempre escrevia os e-mails daquele jeito tradicional, sabe? Prezada Suelen, ATT não sei o que lá. E aquilo me incomodava, porque eu via e falava assim, isso aqui não é alegre, né? Por exemplo, eu ia mandar um boleto, era do financeiro, mandar um boleto para prezada Suelen, segue anexo o boleto para pagamento do dia tal. Não tem nada a ver com a consciência isso. Não tinha nada a ver com a alegria. Então, a minha abordagem foi essa. Falou assim, olha, você acha que os e-mails, eles podem expressar os nossos valores? Ah, eu acho. Então, vamos olhar, vamos ver os nossos. E aí, a gente foi olhando os e-mails. E falou assim, e aí, no final, acabou aparecendo que a pessoa não sabia como materializar a alegria na escrita dela. E aí entra o seu segundo papel como líder, que é primeiro apontar isso a partir do símbolo, e o segundo é ser esse suporte de mudança comportamental, né? Ser este referencial, esta educadora,
né? Então, a partir do momento que essa pessoa consegue fazer essa avaliação crítica de que ela não está sendo colaborativa, você se coloca à disposição para indicar o caminho. Eu vou te ajudar, vamos fazer isso, né? Eu já fiz, por exemplo, situações assim, de colaboração mesmo, com pessoas que falam muito em reunião, por exemplo, e acabam atrapalhando outras pessoas. E eu tive um combinado, assim, ó, de fazer um cutucão, que só eu e aquela pessoa sabia, mas é que estava combinado, e aquela pessoa, eita, eu tô ultrapassando. Uma coisa que eu já fiz sobre isso, inclusive, foi criar uma métrica de quantas vezes eu falo em reunião, para mim, tá? Porque eu fui essa pessoa ansiosa também. Então eu falava o seguinte, se eu falei 30 frases, eu não tenho mais frase. Quando eu chegava na 20ª frase, eu já ficava assim, meu Deus, só tenho 10, então não vou falar. Porque vai que é uma coisa importante, eu não posso mais falar. Você está entendendo? Então dá para você estabelecer essa dinâmica com o seu liderado também. Te respondi? Ajuda? O que mais, gente? Alguém mais tem dúvidas, questões que a gente pode tratar aqui? Podemos ir caminhando para o fim? Então é isso. É engraçado que no começo, né, só uma observação, no começo não ia conseguir falar, mas me veio muito, não sei se todo mundo aqui assistiu, ouviu algo sobre o documentário lá da Anitta, né? E assim, girando os gostos musicais, etc., ela tem ela é muito foda aí no que ela fez. Só que como líder, eu assisti e eu achei muito complicada a gestão, porque ela é uma pessoa que ela executa tudo e ninguém do time dela sabe fazer as coisas. Então eu acabei de assistir, eu estava cansada por ela. Eu falei, meu Deus, não é insustentável. Então acho que um desafio aqui é muito romantizado ainda, essa questão de você fazer tudo e tudo passar pela sua mão. Isso não é legal. Essa cultura do gênio, né, do grande empreendedor, né? Então assim, na prática, o que acontece é que essas pessoas, né, Anitta, Steve Jobs, fulano de tal, sei lá, esses grandes empresários que acabam figurando nesse imaginário de que você absorve tudo para que essa genialidade aconteça, são poucos. Eles existem, sim. Mas são poucas pessoas que dão conta de ver isso. Nós aqui, os mortais do dia a dia, as lideranças do dia a dia, a gente precisa colaborar, senão não dá certo. A gente tem atualmente vários projetos, Fernanda, de sucessão familiar. A gente trabalha muito com governança corporativa, governança familiar. A gente tem alguns clientes simultâneos em processos de sucessão e que estão vivendo justamente as consequências dessa centralização. De várias maneiras. Então, eu tenho cliente, inclusive, que o fundador faleceu de Covid, não existia nenhum tipo de ideia de que ele faleceria, né? Não existia nenhuma. E aí? E aí as pessoas estão lá, assim, what? Né? Então, de fato, a colaboração ela é mais do que uma queridinha dos treinamentos de RH, né? Ela é, de fato, uma necessidade de mudança estratégica na maneira como as organizações são geridas. Gente, eu agradeço muito a presença de vocês, muito obrigado. Desculpem o atraso, a gente calculou talvez errado aqui o tanto de coisa que tinha para falar. Da próxima vez a gente coloca logo 2 horas. E eu agradeço muito vocês terem ficado até aqui. Espero que vocês gostem do material e a gente vai se falando. Fiquem atentos aí, quem se inscrever nos materiais vai receber os comunicados também sobre os nossos próximos eventos. A gente vai ter lives, vai ter alguns outros encontros, a gente se vê por aí, tá bom? E quem quiser, mentoria, tá aí para se inscrever. Um abraço, gente. Tchau para vocês. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, obrigada. Tchau, meu bem. Tchau.